Hoje é dia de falar de PGR de forma simples, falar sobre segurança, saúde ocupacional, ser entendido por todos que fazem parte do processo. Ainda se eu falasse a língua dos anjos e não falasse a língua dos homens, nada adiantaria. Porque o grande negócio da segurança e saúde é ser entendido por todos que fazem parte do processo de risco em atividade. Com essa galera hoje aqui, e aí pessoal, beleza? Galera da CMC, hoje nós estamos fazendo uma análise de perigos e risco na central de concreto de uma obra de instalações elétricas. E aqui no canteiro de obra, diretamente com eles, nós vamos analisar esses passo a passo do análise de perigos e risco para a implantação da central de concreto, perigos e risco associado ao equipamento, como os riscos cânicas elétricas, os perigos de SSO que está relacionado na operação desse equipamento, como poeiras, vibrações, ruídos e demais riscos como ergonômicos, hoje que deve ser tratado de forma prioritária de acordo com o GRO do PGR por Célio Soledade. Vamos ver tudo isso nessa aula de número 6. Presta atenção que isso aqui é uma ação de primeiro nível, hein, galera? Ação de primeiro nível que você deve fazer para compor o PGR é fazer uma análise de perigos e nível de risco. E aqui eu tô com o operador, como é seu nome? Paulo. Veja bem, pessoal, o Paulo é o operador e ele está envolvido no processo aqui, ó, para fabricação de concreto. Então eu quero saber o que ele faz, qual que é a primeira ação que o Paulo faz, como é que você desenvolve o seu trabalho? Olha, vou explicar aqui para vocês aqui. Nós coloca a água, depois parte o saco, né, no meio e joga o saco aqui dentro, né? Retira o resíduo e joga no ambiente. Joia, então jogou o cimento aqui, jogou a embalagem vazia na coleta seletiva para embalagem vazia, aí já pode ligar a bitoneira e deixar bater o cimento. Misturar o cimento bem direitinho. Aí vem o processo, né? Vem a brita, depois vem a areia. Esse aí é o procedimento aí. Bacana. Vocês viram que o nível de consciência do Paulo, então o que a gente vai fazer aqui, ó, e descrever o que ele acabou de falar para nós, pessoal. Ou seja, vamos colocar água na bitoneira, trazer o saco até o local da bitoneira, abrir no meio e colocar as partes, uma, duas, porque são 50, dividido por 2, 25 kg. E nesse processo de levantamento de peso, nós temos um risco ergonômico, não temos? Exatamente. Como fazer o controle para não ter uma lesão na coluna? Vamos posicionar bem a perna, né, os pés, e chegar aqui no local e jogar aqui dentro, aqui sem perigo nenhum. Bacana, é isso aí. Então, com as pernas, levantar o peso com as pernas, coluna reta, conforme vocês têm consciência, e aí colocou o cimento aqui dentro, ligou a bitoneira. Próximo passo agora é trazer o que? Primeiro agora colocar a brita. Como que coloca a brita na bitoneira? Com a pá ou então com o equipamento adequado, que é o caixote. Caixote de medida. De medida, isso. E a coluna tem que estar como? Tem que estar reta. Reto? Quem falou conosco aqui foi o? Leandro. Leandro, então tá certo. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Raimundo. Então colocou a brita, qual é o próximo agregante que vai entrar aí no processo de fabrico do concreto? Areia e uma quantia de água. Ah, só para terminar de chegar ao ponto? Sim. E aí deixar bater? Deixar bater até chegar o processo de fazer uso do material. Certo. E aí com relação a você partiu o equipamento praticamente em vazio, né? Você partiu o equipamento com o cimento, com a água só, então o motor não forçou. Você desliga a bitoneira quando você serve a massa, deixa um resto lá, deixa ela desligada, ou você só desliga a bitoneira quando acaba todo o concreto? Tem que deixar ela em uso corrente, ou seja, tem que deixar ela ligada para bater aquele material, ou seja, o cimento, a água, a areia e a brita, e continuar batendo até fazer uso do material. Beleza, então só desliga a bitoneira quando ela estiver em vazio de novo. Joia, pessoal, todas essas informações elas vão ser aqui seguidas no passo a passo. Então, o que o Paulo disse aqui, ó, pegou para fabricar concreto. Primeira atividade: colocar água na bitoneira,
transportar o saco de cimento até o local da bitoneira, abrir o saco de cimento em duas partes, colocar partes do cimento na bitoneira, acionar a bitoneira. Cada processo desse a gente verifica que tem um perigo. Então, para me colocar o cimento na bitoneira, qual que é o perigo? Não é um perigo de entorse ou uma lesão na coluna? É, exatamente. Sim, e muito grave. Sim. Então todos já sofreram algum tipo de lesão ao longo da vida. Nós trabalhamos na construção civil, a gente sabe, nós estamos correndo o risco de ter uma lesão na coluna. Então como é que a gente consegue eliminar, ou melhor, controlar esse risco? Não é com postura correta? Sim, postura correta. Então nós temos uma maneira de fazer com que esse perigo seja gerenciado através de posicionar corretamente. E a gente vai mostrar aqui, o Paulo vai mostrar para nós como que ele faz o posicionamento. Então pessoal, primeiro perigo que nós temos no processo, ele é um perigo ergonômico, né? É um perigo ergonômico, porque você vai trazer o saco de cimento, beleza? E aí você precisa colocar esse cimento dentro da bitoneira. O cimento é pesado. Aí Paulo, mostra para nós como é que você controla o perigo de lesão, que é o perigo vai te dar uma lesão na coluna. Como que você faz para você não ter uma lesão na coluna? Como é que deve ser feito? Mostra para nós a posição. Atualmente vai estar cortado aqui, né? Você pode pegar um pedaço e jogar assim. Beleza, então você vai cortar ele no meio, com o saco junto ao corpo, levantar o saco com as pernas e vai colocar o cimento na bitoneira parte a parte. E com isso você não vai correr o risco de estar movimentando a sua coluna, levantar o peso com a coluna. Porque levantar o peso com a coluna, Raimundo, é certo ou errado? É errado. Porque vai te gerar doença, fratura e lesão. Exatamente. Não é isso, Leandro? E se você não tiver um procedimento adequado, você acelera a probabilidade, forma de exposição. Se eu não tenho nenhuma orientação, eu não tenho um processo, eu não tenho uma instrução, e aí eu vou fazer o quê? De qualquer jeito. Mas se eu tenho uma instrução, e essa instrução ela tem um fundamento médico, uma fundamentação, literatura sobre postura adequada, aí eu seguindo essa orientação, eu não consigo controlar o perigo? Consegue. Não é mesmo? Então é isso. Então esse é um processo de gerenciamento, de controle do perigo. Então uma pessoa poderia ser lesionada, que seria o Paulo, ou o Raimundo, ou o Leandro. Então, nesse processo é só uma pessoa que pode se machucar, porque vocês não fazem processo com duas pessoas. Então, o grupo similar de exposição são vocês três, porque vocês fazem de forma separada. Mas geralmente é só um que vai machucar por vez, mas pode acontecer de machucar vocês três. Então, logo com essa ação, nós vamos conseguir controlar o risco de exposição a essa fonte de perigo. Então o próximo perigo nós vamos ver agora na nossa planilha de identificação, primeiro nível, ação de primeiro nível, qualquer processo que a gente for identificar, ver o que cada colega está executando, qual que é a fase de cada execução e analisar os perigos, os danos, quantas pessoas estão nesse grupo similar de exposição e ver qual gerenciamento é fundamental. E vimos agora aqui com relação ao levantamento do saco de cimento que uma boa orientação, uma instrução de trabalho, uma análise ergonômica do posto de trabalho vai conseguir garantir uma gestão de controle do risco. Tem outras ações, né, colega? Nós falamos sobre o quê? Fazer alongamento. Alongamento ajuda? Demais. Antes da atividade, durante e depois, a gente vai conseguir aí com isso fazer uma atenuação, tirar um pouco da carga de posição inadequada, de ácido lático, que é aquelas dores que geram no corpo, né? Mas agora nós vamos falar um outro perigo, Raimundo, né? Quando a gente coloca já o cimento, aí a próxima etapa vai ser o quê? Ligar a bitoneira? Ligar a bitoneira. E o que vai acontecer quando você liga a bitoneira? Quais são os próximos perigos? Os próximos
poeira. Aí, pessoal, nível de consciência dos colegas com relação a isso. Perigo, ruído e poeira. Momento que vocês vão estar colocando a brita, vai gerar ruído? Vai gerar poeira? Vai gerar risco de impacto de material? Então nós temos perigo de projeção, que é risco de acidente. Temos perigo relacionado ao ruído, à poeira, risco de acidente de ferimentos. Quando for colocar areia do mesmo jeito, a gente pode ter um movimento com a pá e atingir algum colega, ou mesmo a pá atingir as paletas mexedoras da bitoneira e trazer um acidente, não é mesmo? Verdade. Então todas essas fases ela tem perigo. E todo perigo, senhores, colegas de SSO, ele precisa ser identificado, primeiro, o passo da atividade. Se esse trabalho é rotineiro, esse trabalho de vocês é todo dia, né? Rotina. Então aqui, ó, R, rotineiro. Qual que é o perigo associado aqui ao colocar a brita na bitoneira com o uso da pá? Nós temos perigo ergonômico, ruído, poeira, perigo de acidente. E aí nós temos um dano para cada perigo reconhecido nessa fase de identificação de perigos e nível de risco. Para cada dano, temos que levar em consideração quantas pessoas podem estar exposto a esse perigo e qual que é o gerenciamento então que a gente vai fazer, vai colocar para garantir que aquele perigo ele esteja no nível para admissibilidade daquele perigo, tá? É muito simples. A gente precisa fazer uma medida de gerenciamento existente e implantar essa medida, treinar o trabalhador para que aquela medida seja eficaz. Então, para gerenciar o perigo de ruído, o que vocês acham que consegue fazer o controle do perigo de ruído na hora que vocês ligam a bitoneira? Qual que é o equipamento? Protetor de ouvido. É isso aí. Protetor auricular. É isso. Colocação correta, ou seja, puxa uma orelha, abre a boca, coloca um equipamento, puxa outra orelha, abre a boca, coloca outro equipamento. Com isso nós conseguimos fazer o que? A inserção, tirando a possibilidade de uma inflamação no canal auditivo, e fizemos um bloqueio das vias auriculares. Conseguimos fazer um controle de ruído, da intensidade do ruído. E o próximo perigo, ele vai ser gerado pela poeira. Como que controla esse perigo de exposição à poeira de sílica na hora de abastecer com cimento, brita e areia? Fazer uso da máscara. Isso. A máscara PFF2 é o que os colegas estão colocando aqui. Então nós temos um gerenciamento existente. Existe um gerenciamento existente contra o perigo de exposição a poeiras sílicas, poeiras totais, e também contra o perigo, fazendo a gestão do perigo do ruído, a exposição do risco de intensidade de ruído durante o funcionamento da bitoneira através do uso de protetor auricular de inserção tipo plug. Então, com esses equipamentos e esse treinamento no procedimento de segurança, esses operadores, eles têm um gerenciamento. E esse gerenciamento todos estão dentro de uma lei para garantir o suporte para a consolidação legal desses processos. E com isso, a gravidade que era prejudicial, ela continua sendo prejudicial, porque é prejudicial se ele machucar, só que a probabilidade dele machucar através do processo, seguindo as orientações, elas não é mais uma probabilidade alta, ela passa a ser uma baixa probabilidade, porque eles vão seguir o procedimento de segurança que foi orientado. Então, através de cada ação de gerenciamento, a gente consegue baixar o nível de probabilidade e aí assumir um nível de risco de acordo com o GRO, que está estabelecido na NR1. Então, nós precisamos assumir um nível de risco de forma muito simples, falando com vocês, colegas de SSO. É assim que a gente faz o PGR, descrevendo as etapas das atividades. Hoje, dia de campo, com essa equipe composta aqui por esses 3 operadores, o Paulo, o Raimundo e o Leandro. Tá certo? Senhores, nós aqui do Grupo de Segurança e Trabalho queremos ouvir uma dica de segurança. Que dica que vocês dão aí para nós para operar bitoneira? Muito
Muito bom. Usar os EPIs corretos. Com relação ao risco de choque elétrico, existe alguma orientação? Sim. Usar também o equipamento correto e fazer olhar certinho o equipamento. Sim, através do checklist, né, Leandro? Checklist. É, Paulo? Isso aí, grande dica, gente. É isso. Através do checklist, poder fazer uma checagem a priori antes de ligar o equipamento todos os dias, né, Raimundo? É, Leandro, Paulo? E verificando lá as questões básicas que nós temos para um bom funcionamento. Isso aí é um operador consciente. Acidente 0, 1 ou 2? 0. Beleza, galera? Valeu. Salva de palmas para vocês. Valeu, pessoal. Colegas SSO, um abraço. Presta atenção que isso aqui é uma ação de primeiro nível, hein, galera? Uma ação de primeiro nível que você deve fazer para compor o PGR. É fazer uma análise de perigos e nível de risco. E aqui eu tô com o operador, como é seu nome? Paulo. Veja bem, pessoal, o Paulo é o operador e ele está envolvido no processo aqui, ó, para fabricação de concreto. Então eu quero saber o que ele faz, qual que é a primeira ação que o Paulo faz, como é que você desenvolve o seu trabalho? Olha, vou explicar aqui para vocês aqui. Nós coloca a água, depois parte o saco, né, no meio e joga o saco aqui dentro, né? Retira o resíduo e joga no ambiente. Joia, então jogou o cimento aqui, jogou a embalagem vazia na coleta seletiva para embalagem vazia, aí já pode ligar a bitoneira e deixar bater o cimento. Misturar o cimento bem direitinho. Aí vem o processo, né? Vem a brita, depois vem a areia. Esse aí é o procedimento aí. Bacana. Vocês viram que o nível de consciência do Paulo, então o que a gente vai fazer aqui, ó, e descrever o que ele acabou de falar para nós, pessoal. Ou seja, vamos colocar água na bitoneira, trazer o saco até o local da bitoneira, abrir no meio e colocar as partes, uma, duas, porque são 50, dividido por 2, 25 kg. E nesse processo de levantamento de peso, nós temos um risco ergonômico, não temos? Exatamente. Como fazer o controle para não ter uma lesão na coluna? Posicionar bem a perna, né? Os pés. E chegar aqui no local e jogar aqui dentro, aqui, sem perigo nenhum. Bacana. É isso aí. Então, com as pernas, levantar o peso com as pernas, coluna reta, conforme vocês têm consciência. E aí colocou o cimento aqui dentro. Ligou a bitoneira. Próximo passo agora é trazer o quê? Primeiro agora colocar a brita. Como que coloca a brita na bitoneira? Com a pá ou então com o equipamento adequado, que é o caixote. Caixote de medida. De medida, isso. E a coluna tem que estar como? Tem que estar reto. Reto. Quem falou conosco aqui foi o Leandro. Leandro, então tá certo. Como é que é o seu nome mesmo? Meu nome é Raimundo. Então colocou a brita, qual é o próximo agregante que vai entrar aí no processo de fabrico do concreto? Areia e uma quantia de água. Ah, só para terminar de chegar ao ponto? Sim. E aí deixar bater? Deixar bater até chegar o processo de fazer uso do material. Certo. E aí com relação a você partiu o equipamento praticamente em vazio, né? Você partiu o equipamento com o cimento, com a água só, então o motor não forçou. Você desliga a bitoneira quando você serve a massa, deixa um resto lá, deixa ela desligada, ou você só desliga a bitoneira quando acaba todo o concreto?
tem que deixar ela em uso corrente, ou seja, tem que deixar ela ligada para bater aquele material, ou seja, o cimento, a água, a areia e a brita, e continuar batendo até fazer uso do material. Beleza, então só desliga a bitoneira quando ela estiver em vazio de novo. Joia. Pessoal, todas essas informações, elas vão ser aqui seguidas no passo a passo. Então, o que o Paulo disse aqui, ó, pegou para fabricar concreto. Primeira atividade, colocar água na bitoneira, transportar o saco de cimento até o local da bitoneira, abrir o saco de cimento em duas partes, colocar partes do cimento na bitoneira, acionar a bitoneira. Cada processo desse a gente verifica que tem um perigo. Então, para me colocar o cimento na bitoneira, qual que é o perigo? Não é um perigo de entorse ou uma lesão na coluna? É, exatamente. Sim, e muito grave. Sim. Então todos já sofreram algum tipo de lesão ao longo da vida. Nós trabalhamos na construção civil, a gente sabe, nós estamos correndo o risco de ter uma lesão na coluna. Então como é que a gente consegue eliminar, ou melhor, controlar esse risco? Não é com postura correta? Sim, postura correta. Então nós temos uma maneira de fazer com que esse perigo seja gerenciado através de posicionar corretamente. E a gente vai mostrar aqui, o Paulo vai mostrar para nós como que ele faz o posicionamento. Então, pessoal, primeiro perigo que nós temos no processo, ele é um perigo ergonômico, né? É um perigo ergonômico, porque você vai trazer o saco de cimento, beleza? E aí você precisa colocar esse cimento dentro da bitoneira. O cimento é pesado. Aí, Paulo, mostra para nós como é que você controla o perigo de lesão, que é o perigo vai te dar uma lesão na coluna. Como que você faz para você não ter uma lesão na coluna? Como é que deve ser feito? Mostra para nós a posição. Atualmente vai estar cortado aqui, né? Você pode pegar um pedaço e jogar assim. Beleza, então você vai cortar ele no meio, com o saco junto ao corpo, levantar o saco com as pernas e vai colocar o cimento na bitoneira, parte a parte. E com isso você não vai correr o risco de estar movimentando a sua coluna, levantar o peso com a coluna. Porque levantar o peso com a coluna, Raimundo, é certo ou errado? É errado, porque vai te gerar doença, fratura e lesão. Exatamente, não é isso, Leandro? E se você não tiver um procedimento adequado, você acelera a probabilidade, forma de exposição. Se eu não tenho nenhuma orientação, eu não tenho um processo, eu não tenho uma instrução, e aí eu vou fazer o quê? De qualquer jeito. Mas se eu tenho uma instrução, e essa instrução ela tem um fundamento médico, uma fundamentação, literatura sobre postura adequada, aí eu seguindo essa orientação, eu não consigo controlar o perigo? Consegue. Não é mesmo? Sim. Então, é isso. Então, esse é um processo de gerenciamento, de controle do perigo. Então, uma pessoa poderia ser lesionada, que seria o Paulo, ou o Raimundo, ou o Leandro. Então, nesse processo é só uma pessoa que pode se machucar, porque vocês não fazem processo com duas pessoas. Então, o grupo similar de exposição são vocês três, porque vocês fazem de forma separada. Mas geralmente é só um que vai machucar por vez, mas pode acontecer de machucar vocês três. Então, logo com essa ação, nós vamos conseguir controlar o risco de exposição a essa fonte de perigo. Então, o próximo perigo nós vamos ver agora na nossa planilha de identificação, primeiro nível, ação de primeiro nível, qualquer processo que a gente for identificar, ver o que cada colega está executando, qual que é a fase de cada execução e analisar os perigos, os danos, quantas pessoas estão nesse grupo similar de exposição e ver qual gerenciamento é fundamental. E vimos agora aqui com relação ao levantamento do saco de cimento que uma boa orientação, uma instrução de trabalho, uma análise ergonômica do posto de trabalho vai conseguir garantir uma gestão de controle do risco. Tem outras ações, né, colega? Nós falamos sobre o quê? Fazer alongamento. Alongamento ajuda?
demais antes da atividade, durante e depois. A gente vai conseguir aí com isso fazer uma atenuação, tirar um pouco da carga de posição inadequada, de ácido lático, que é aquelas dores que geram no corpo, né? Mas agora nós vamos falar um outro perigo, Raimundo, né? Quando a gente coloca já o cimento, aí a próxima etapa vai ser o quê? Ligar a bitoneira? Ligar a bitoneira. E o que vai acontecer quando você liga a bitoneira? Quais são os próximos perigos? Os próximos perigos são ruídos e poeira. Aí, pessoal, o nível de consciência dos colegas com relação a isso. Perigo, ruído e poeira. No momento que vocês vão estar colocando a brita, vai gerar ruído? Vai gerar poeira? Vai gerar risco de impacto de material? Com certeza. Então nós temos perigo de projeção, que é risco de acidente. Temos perigo relacionado ao ruído, à poeira, risco de acidente de ferimentos. Quando for colocar areia do mesmo jeito, a gente pode ter um movimento com a pá e atingir algum colega, ou mesmo a pá atingir as paletas mexedoras da bitoneira e trazer um acidente, não é mesmo? É verdade. Então todas essas fases ela tem perigo. E todo perigo, senhores, a colegas de SSO, ele precisa ser identificado, primeiro, o passo da atividade. Se esse trabalho é rotineiro, esse trabalho de vocês é todo dia, né? Rotina. Então aqui, ó, R, rotineiro. Qual que é o perigo associado aqui ao colocar a brita na bitoneira com o uso da pá? Nós temos perigo ergonômico, ruído, poeira, perigo de acidente. E aí nós temos um dano para cada perigo reconhecido nessa fase de identificação de perigos e nível de risco. Para cada dano, temos que levar em consideração quantas pessoas podem estar exposto a esse perigo e qual que é o gerenciamento então que a gente vai fazer, vai colocar para garantir que aquele perigo ele esteja no nível para admissibilidade daquele perigo, tá? É muito simples. A gente precisa fazer uma medida de gerenciamento existente e implantar essa medida, treinar o trabalhador para que aquela medida seja eficaz. Então, para gerenciar o perigo de ruído, o que vocês acham que consegue fazer o controle do perigo de ruído na hora que vocês ligam a bitoneira? Qual que é o equipamento? Protetor de ouvido. É isso aí. Protetor auricular. É isso. Colocação correta, ou seja, puxa uma orelha, abre a boca, coloca um equipamento, puxa outra orelha, abre a boca, coloca outro equipamento. Com isso nós conseguimos fazer o que? A inserção, tirando a possibilidade de uma inflamação no canal auditivo, e fizemos um bloqueio das vias auriculares. Conseguimos fazer um controle de ruído, da intensidade do ruído. E o próximo perigo, ele vai ser gerado pela poeira. Como que controla esse perigo de exposição à poeira de sílica na hora de abastecer com cimento, brita e areia? Fazer uso da máscara. Isso. A máscara PFF2 é o que os colegas estão colocando aqui. Então nós temos um gerenciamento existente. Existe um gerenciamento existente contra o perigo de exposição a poeiras sílicas, poeiras totais, e também contra o perigo, fazendo a gestão do perigo do ruído, a exposição do risco de intensidade de ruído durante o funcionamento da bitoneira através do uso de protetor auricular de inserção tipo plug. Então, com esses equipamentos e esse treinamento no procedimento de segurança, esses operadores, eles têm um gerenciamento. E esse gerenciamento todos estão dentro de uma lei para garantir o suporte para a consolidação legal desses processos. E com isso, a gravidade que era prejudicial, ela continua sendo prejudicial, porque é prejudicial se ele machucar, só que a probabilidade dele machucar através do processo, seguindo as orientações, elas não é mais uma probabilidade alta, ela passa a ser uma baixa probabilidade, porque eles vão seguir o procedimento.
de segurança que foi orientado. Então, através de cada ação de gerenciamento, a gente consegue baixar o nível de probabilidade e aí assumir um nível de risco de acordo com o GRO, que está estabelecido na NR1. Então, nós precisamos assumir um nível de risco de forma muito simples, falando com vocês, colegas de SSO. É assim que a gente faz o PGR, descrevendo as etapas das atividades. Hoje, dia de campo, com essa equipe composta aqui por esses 3 operadores, o Paulo, o Raimundo e o Leandro. Tá certo? Senhores, nós aqui do grupo de segurança